No áudio Vamos Pensar de número 25, eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples. Eu gostaria de fazer você raciocinar. Você, quando lê a Velha Aliança, você enxerga fisicamente tudo o que aconteceu lá? Ou você renova o seu entendimento e compreende os planos espirituais do Pai quando lê a Velha Aliança? Quando um fato acontece uma vez, podemos dizer que é algo natural. Mas quando esse fato se repete várias vezes da mesma forma, podemos enxergar que existe uma mensagem por detrás desse fato acontecido. É ou não é? O sistema religioso, eles utilizam muito a Velha Aliança, as histórias da Velha Aliança, para trazer as suas mensagens. Se você renovar o seu entendimento e compreender espiritualmente tudo o que tem na Velha Aliança, você nunca mais acreditará nessas histórias que eles contam, que dão muitas riquezas para eles. Então é necessário você compreender que tudo na Velha Aliança tem um sentido espiritual. E quando você o entende, você nunca mais enxergará aquelas histórias como uma simples história. Eu não quero me alongar neste áudio. Eu vou dar alguns exemplos. Preste atenção. Se você pegar o nome Moisés, o nome Moisés significa tirado das águas. É claro que na história você vai enxergar de forma física. Mas se você se lembrar que no Apocalipse está escrito que os povos, multidões e línguas são comparados a mar, então isso significa que pode ser que Moisés não tenha sido tirado das águas físicas, mas do meio dos povos, do meio daquele povo que pensava de forma carnal, daquele povo que não tinha um contato com o Pai. Até eu creio que é por isso que o Pai deixou a Velha Aliança ser toda física, porque o povo não tinha e ainda não tem entendimento espiritual. Mas quando você abre o seu entendimento espiritual, a Velha Aliança se torna um mapa para você enxergar os planos do Altíssimo. Mas se você ainda não está convencido disso, eu vou te dar um outro exemplo. Lembra que eu falei? Um fato pode ser algo natural. Agora, 2 fatos já se torna algo bem interessante para se começar a analisar. A palavra Noé significa descanso, repouso. Mas esse descanso, esse repouso, por que está ligado ao seu nome? Noé foi quem na história? Noé foi aquela pessoa que construiu uma arca e que o Pai mandou o dilúvio e a terra ficou toda em tormentos, enquanto quem estava na arca estava em descanso. Por isso o seu nome, descanso, repouso. Alguém que o Pai enviou para proteger aquele povo, para trazer descanso para aqueles que creriam em suas palavras, ou seja, que entraram para a arca e se protegeram daquele tormento todo que o dilúvio ocasionou. Se você fizer um comparativo entre as duas histórias, você vai perceber que os escolhidos do Criador estão sempre fora da água. Moisés, tirado das águas, tirado do meio dos povos, mas quando fala tirado é no sentido espiritual. Sua mente já não estava mais ligada à terra, estava ligado nos céus. Como Paulo fala, que nós temos que estar com a mente ligada nos altos céus e não na terra. Então tem que estar com a mente em espírito buscando o Pai e não de forma terrena, de forma física, como somos ensinados a viver durante toda a vida. Se não acordarmos enquanto é tempo, passamos a vida toda dormindo como o sistema quer. Tem mais um fato interessante na Velha Aliança que vai trazer um molho especial e vai fazer essas histórias se complementarem. É a história do Mar Vermelho. Você se lembra que quando Moisés foi passar com o povo pelo mar, o que aconteceu com o mar? O mar se abriu e o povo passou em terra seca. Olha, mais uma vez, o Pai não deixando, naquela época o povo de Israel, um povo escolhido pelo Criador, o Pai não deixando, o povo se contaminar com o mar. Aí você fala, não, mas ali é uma história, o povo tinha que passar porque estavam fugindo do povo egípcio. Bom, se você quer enxergar como uma história, você pode enxergar. Só que o detalhe é, você só vai compreender de fato toda a Velha Aliança se você renovar o seu entendimento e começar a enxergar aquilo que o Pai quer que as pessoas enxerguem através dessa história. Elas não foram escritas por acaso e não chegaram em nossas mãos por acaso. Por que que o povo de Israel foi retirado do meio do povo egípcio? Por que que o Pai separou aquele povo? Porque eles eram escravos, é isso que diz a história. E é assim que são todos aqueles que dormem. Enquanto a humanidade não acordar desse sono espiritual, o sistema continuará lucrando em cima das pessoas e fazendo as pessoas de escravos e colocando fardos e mais fardos em cima de suas costas. No caso lá do povo de Israel, povo terreno, gerado pela carne, Moisés era o único
que o pai havia tirado das águas. O restante do povo ainda não, eram todos carnais. Mas o detalhe interessante é que quando foram passar por um mar, o mar se abriu para que eles passassem, ou seja, não houve contaminação. E essa é a sombra perfeita que o Pai quer deixar para a humanidade. Enquanto nós estivermos contaminados com este mar de mortos, enquanto estivermos inseridos dentro dele, ou seja, pensando igual, nós estamos para o Pai mortos também. Agora, aquele que se separa desse mar, quando eu falo se separar, não é construir uma casa lá no meio da montanha, longe de todo mundo. Não, é no entendimento. É quando você pensa de forma espiritual, enquanto todos pensam de forma física. Quando você se separa desse povo, desse mar de mortos, e você começa a buscar o Pai em espírito, é nesse momento que você então foi pescado, né? Quando, olha aí, outro exemplo, ó, que veio no entendimento agora, uma expressão: farei de vós pescadores de homens, né? Como o Messias disse para os seus discípulos. Por que pescadores? Porque o mar é um mar de mortos. E quando uma pessoa é pescada desse mar, impossível ela continuar com o mesmo entendimento que ela tinha quando ela estava no mar, né? Ela já não é mais a mesma pessoa depois que ela é pescada. Só que não é no sentido religioso, que agora a pessoa vai frequentar templos, religiões e vai ficar preso na mão de homens. Não, quando você é pescado no mar de mortos, o que torna uma pessoa morta aos olhos do Pai? É uma pessoa que mata, que rouba, que fofoca, que adultera, que se prostitui. Isso é uma pessoa morta aos olhos do Pai. Quando você é pescado, você já não consegue mais roubar, matar. Você se torna luz. Lembra que eu falei no áudio 24? E estar na luz é uma pessoa que não está em trevas com o seu irmão. Então não tem dívida com o seu irmão, não tem fofoca, não tem falcatrua, não tem adultério, não tem nada disso. Aí o mar começa a ser limpo. Você já procurou pesquisar como é difícil limpar um rio? Você já pesquisou sobre isso? É muito difícil, demora-se anos e anos e anos e anos para conseguir. Você já procurou pesquisar quanto tempo demora para se limpar um rio? Um rio pequeno. Imagine um rio do tamanho do mundo, que são as pessoas, que são as mentes poluídas, cheias de sujeira. É muito difícil de se purificar esse rio, é muito difícil. Deu para você entender um pouco por que o nome Moisés significa tirado das águas? Justamente por isso, porque o rio é quase impossível de você limpar e a sombra é perfeita. As sombras são todas perfeitas nas escrituras. É muito difícil, então o Pai preferiu tirar ele de lá de dentro, porque é mais fácil do que querer limpar o rio todo. Hoje, na nova aliança, o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, né, que não é uma segunda pessoa, é o Espírito do próprio Pai, ele foi derramado sobre toda a carne em cumprimento à profecia do profeta Joel, que inclusive Pedro confirma no livro de Atos, que já começou a acontecer desde o madeiro para cá. O Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, existe possibilidade de o mar todo ser purificado, ser limpo. Mas, como na história de Noé, o texto deixa claro que ninguém foi trazido à força para dentro da arca, foi dado a palavra e as pessoas tinham que crer para entrar na arca. Então isso significa que também acontece dessa forma nos dias de hoje. Assim como nos dias de Noé, o povo estava casando, dando-se em casamento, e o Pai veio chamando as pessoas para entrar na arca, mas a maioria preferiu continuar casando-se, dando-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu tudo. Hoje, muitas pessoas dizem que a arca é a igreja, você tem que ir para a igreja, tem que buscar a Deus na igreja, não pode abandonar a igreja, que se você abandonar a igreja você vai para o inferno. Aquela coisa toda, aquela teoria toda que o sistema religioso criou para amedrontar as pessoas. Só que entrar para a arca é ser pescado do mundo. É você deixar de ser ganancioso, deixar de ser avarento, deixar de ser mentiroso, deixar de ser fofoqueiro, deixar de adulterar. Uma pessoa que deixa essas obras da carne e passa a ser uma pessoa espiritual, ela já foi tirada do mar. Não precisa de religião. Basta a pessoa ouvir a voz do Espírito Santo, que o tempo todo a está conduzindo para o caminho da salvação. Que esse é o papel do Espírito Santo. Quando ele foi derramado sobre toda a carne, esse é o papel dele, convencer o homem do seu pecado. Então todo mundo que quando está fazendo uma coisa errada e ela para, ela pensa, estou fazendo errado, e ela volta, ela está se convertendo do seu mau caminho. E nesse momento existe salvação para ela. Ela está sendo pescada do mar. Não é ir para um templo religioso. Então tira a religião da sua mente.
Basta fazer o que é certo. Existe o caminho da bênção e da maldição. Se você for por o caminho da bênção, a salvação virá para você. Se você ficar no caminho da maldição, lá quando fala que o povo estava casando, dando-se em casamento, estavam todos em festa, é porque as pessoas estavam mortas, estavam na carne e não queriam saber de entrar para a arca, ou seja, buscar o Pai em espírito, porque é só quando buscamos em espírito é que encontramos o descanso. Daí vem o nome Noé, descanso. E para finalizar, eu finalizo com aquele momento onde o Messias está andando sobre as águas, que o sistema faz um drama em cima dessas histórias para arrecadar dinheiro do povo, que as pessoas vão andar em cima das dificuldades, que não vão afundar, aquela coisa toda que é para levantar dinheiro, né? Porque são histórias que trazem um certo drama, né? Pô, se ele andou sobre as águas, eu também vou andar, só que aí, é claro, a água física ninguém consegue andar. Aí eles trazem que essas águas são os problemas, são as dificuldades, e na verdade não tem nada disso. Aquelas águas que ele andou em cima delas são as mesmas águas que no Apocalipse fala. São povos, multidões e línguas, são pessoas carnais, né? Pessoas que não entendem nada do Espírito Santo. Então o Messias ele andava sobre as águas porque ele não se contaminava, ele era espiritual. Quem é espiritual anda sobre as águas. É no sentido espiritual, a mente está elevada, não se contamina com o entendimento carnal que a terra tem. Ele andando sobre as águas é a mesma coisa do povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, né? E não se contaminando, passando em terra seca. É a mesma coisa. É que, infelizmente, como as pessoas não entendem espiritualmente, parece que são histórias totalmente diferentes umas das outras, né? Mas são todas iguais, todas estão dizendo a mesma coisa. Então ele andando sobre as águas, você vê que Pedro quis vir andando com ele sobre as águas e afundou. Por quê? Porque ainda não estava com a mente renovada, ainda estava carnal, afundou, tinha um entendimento igual ao resto da humanidade. Só que, passado o tempo, a mente de Pedro foi se renovando, ele foi compreendendo as coisas do Espírito, e lá na frente, então, ele já foi, assim como o Messias o chamou para ser pescador de homem, primeiro ele precisava ser pescado. E ele foi, compreendeu as coisas do Espírito e nasceu de novo. E é isso que o Pai deseja para você que está me ouvindo, para mim, que nós possamos dia a dia sermos purificados pelo poder do seu Espírito Santo, que é só ele que nos convence do nosso pecado, não é um líder religioso, não é ir para um templo ouvir uma mensagem que eles dizem que é a palavra de Deus, não. A palavra do Criador do Universo, ela está sendo dita 24 horas por dia no nosso ouvido, no templo, da porta do nosso templo aqui, que é o ouvido, ó. Se dermos ouvido à sua voz no dia a dia, em cada coisa que estamos fazendo, não vamos fazer o que é errado e vamos fazer o que é certo e estamos sendo purificados pelo Espírito Santo. Mas se ficarmos debaixo de homens, esperando o domingo para ir no culto que vai ter uma palavra forte, e passamos a semana inteira sem ouvir a voz do Pai na porta do seu templo, que é o nosso ouvido, e continuamos achando que o templo é aquele de pedra, que eu tenho que sair de casa para ir até lá, isso significa que você não entendeu nada. Você é um carnal, você está dentro desse mar de mortos, e é no meio desse mar de mortos que as pessoas são dominadas, são enganadas, são ludibriadas. O Pai quer que você saia de dentro desse mar de mortos, que você ande em terra seca. Ele quer abrir o mar para você, só que você precisa primeiro ser tirado das águas para encontrar o descanso que Ele tem para você. Que o Eterno abençoe sua vida.